Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 65 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós teremos ainda atividades da sequência didática 31, o Tangram e outros jogos. Hoje trabalharemos, então, atividades 31.4 e 31.5. Essas atividades estão nas páginas 112 e 113. Vamos lá? Então, vamos começar pela atividade 31.4. Número 1. Cláudio vai guardar seus 18 quebra-cabeças em 3 caixas e quer colocar a mesma quantidade em cada caixa. Quantos quebra-cabeças ele deve colocar em cada caixa? Então, vamos retomar aqui, olha. Ele quer guardar 18 quebra-cabeças em 3 caixas. E ele quer colocar a mesma quantidade em cada caixa. Como que a gente pode resolver esse problema? Vamos fazer o desenho para a gente ter mais uma noção de como que ele vai fazer isso, essa divisão? Olha, então, nós sabemos que ele tem 3 caixas para guardar os 18 quebra-cabeças dele, certo? E que ele quer colocar a mesma quantidade de quebra-cabeças em cada caixa. Então, não pode ter 10 em uma caixa, 2 em outra e, né? Não pode. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que distribuir esses 18 quebra-cabeças nas 3 caixas que ele tem. Então, vamos fazer isso? Olha, eu tenho 18, né? Ele tem 18 quebra-cabeças. Então, nós vamos colocar um em cada caixa. Olha lá. 1, 2, 3. Dos 18 quebra-cabeças, ele já guardou 3. Um em cada caixa. Vamos lá, continuando. 4, 5, 6. Então, ele colocando 2 em cada caixa, ele já conseguiu guardar 6 quebra-cabeças. Vamos lá. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. 16, 17, 18. Ele guardou os 18 quebra-cabeças. E nós distribuímos igualmente nas caixas, né? Nós ajudamos ele distribuindo igualmente nas caixas. Como que a gente sabe disso? Porque a gente colocou um em cada caixa, mais um em cada caixa, mais um em cada caixa. Não foi assim que a gente fez? Então, se nós contarmos aqui, olha, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 na primeira caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segunda caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na terceira caixa. Então, eu posso dizer que ele dividiu 18 quebra-cabeças por 3 caixas, né? Em 3 caixas. Isso quer dizer, como que eu falo isso dentro da matemática? Que conta que eu fiz? Eu fiz uma divisão. 18 dividido por 3. Foi exatamente essa conta que eu fiz, né? Então, respondendo a pergunta aqui do problema, quantos quebra-cabeças ele deve colocar em cada caixa? Então, nós já contamos e nós descobrimos que cada caixa tem 6 quebra-cabeças. Então, a resposta é, ele deve colocar 6 quebra-cabeças em cada caixa. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O Rafael, ele tem 20 quebra-cabeças e quer colocar 4 em cada caixa. Então, ele tem 20 no total e ele quer colocar 4 quebra-cabeças numa caixa, 4 em outra, até que ele guarde todos os 20, tá? De quantas caixas ele vai precisar? Então, como que a gente pode resolver esse problema? Eu não sei a quantidade de caixas, diferente do problema anterior, que eu já sabia que tinha 3 caixas e que eu tinha que distribuir os 18 quebra-cabeças nas 3 caixas. Aqui, eu não sei quantas caixas tem. Eu só sei que ele tem 20 quebra-cabeças e ele quer guardar de 4 em 4. Então, ele vai usar uma quantidade de caixas e ele vai colocar 4 em uma caixa, 4 em outra, 4 em outra, até que acabe os 20 quebra-cabeças.
Então, desenhando também para a gente entender melhor. Vamos colocar os 20 quebra-cabeças dele aqui e depois a gente tenta distribuir, pode ser? Então, eu já coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu sei que aqui tem 20 quebra-cabeças, que é a quantidade que foi dita ali no problema, né? Na situação problema que o Rafael tinha. E agora eu vou separar esses 20 quebra-cabeças em grupo de 4, tá? Então, eu vou colocar 4 em uma caixa, 4 em mais uma caixa, 4 em mais uma caixa, 4 em mais uma caixa e 4 em mais uma caixa. Quantas caixas eu precisei usar aqui? Vamos contar? Olha lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Sabe por quê que eu tenho 5 caixas? Porque se eu fizer a multiplicação 4 vezes 5, eu tenho o resultado 20. Olha lá. 5, 10, 15, 20. Certo? Então, 4 vezes 5 é 20. Como que isso vai me ajudar a descobrir a quantidade de caixas? Eu tenho 20 objetos, no caso aqui são 20 quebra-cabeças, e eu estou guardando de 4 em 4 na caixa. Então, eu preciso de 5 caixas para guardar esses quebra-cabeças. Certo, pessoal? Então, aqui eu fiz a conta da divisão, mas pela multiplicação eu já consigo ter a noção do resultado, tá? Então, aqui eu fiz 20 dividido por 4, que o resultado foi 5, né? Então, respondendo a pergunta, quantas caixas ele vai precisar? Ele vai precisar de 5 caixas, certo? Número 3. Quem tem mais quebra-cabeças? O Cláudio ou o Rafael? O Cláudio tem 18, né? E o Rafael tem 20. Então, quem tem mais é o Rafael, né? E aí a pergunta é: quantos quebra-cabeças a mais? Então, qual é a diferença entre uma quantidade e outra? Quantos quebra-cabeças o Rafael tem a mais? O Cláudio tem 18. 18 para chegar no 20, quanto que falta? Se eu tirar, né, 18 de 20, quanto que vai me sobrar? 18, 19, 20, 2. Então, respondendo aqui a pergunta, o Rafael, que tem a mais, e ele tem 2 quebra-cabeças a mais. Certo? Muito bem. Continuando, então, atividade 31.5. Olha lá. A Valéria tem 15 quebra-cabeças e vai distribuí-los igualmente para seus 3 primos. Quantos jogos cada primo da Valéria vai receber? Então, ela tem 15 quebra-cabeças e ela vai distribuir igualmente entre os 3 primos. Por que a gente fala distribuir igualmente? Porque quando a gente faz uma conta de divisão, não pode uma pessoa receber mais que a outra. Então, vamos imaginar que nós estamos dividindo uma quantidade de balas. Eu tenho 20 balas e eu quero dividir essas 20 balas por 5 amigos. Então, um amigo vai receber uma quantidade, o outro, cada um vai receber uma quantidade. Quando eu faço a divisão, eu tenho que dar a mesma quantidade para cada amigo para que a minha conta dê certo. Então, se eu tenho 20 balas e vou dividir entre 5 pessoas, 5 amigos, eu tenho que dar 4 para um, 4 para o outro, 4 para o outro, 4 por outro e 4 por outro. Por quê? Porque 20 dividido por 5 é igual a 4. Porque 4 vezes 5 é igual a 20. Então, vocês estão vendo que assim como na adição a gente faz a operação inversa para saber se está certo, na divisão a gente também pode fazer o inverso, né? Que é a multiplicação para saber se está correto, tá? A gente consegue fazer dessas duas formas, ok? Então, aqui, olha, ela representaria, né, essa divisão
por essa conta aqui. Olha lá. 15 dividido por 3 igual a 5. Esse sinal aqui representa a conta de divisão. Representa que aqui eu vou dividir. Eu não vou somar, né? Eu não vou subtrair, eu não vou multiplicar. Eu vou dividir, tá? Então, aqui eu tenho 15 dividido por 3 é igual a 5, tá? É como se eu tivesse 3 caixas, quase igual o que a gente fez lá na primeira atividade. 3 caixas e dividisse os 15 quebra-cabeças nessas 3 caixas. Então, eu daria 1 para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 na primeira caixa, 1, 2, 3, 4, 5 na segunda caixa, 1, 2, 3, 4, 5 na terceira caixa. Eu dividi 15 quebra-cabeças em 3, para 3 primos, no caso, né? Aqui eu fiz caixas, mas no problema são 3 primos. E eu dividi igualmente, ou seja, cada primo recebeu 5 quebra-cabeças. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Tudo bem? Então, como que a gente lê essa continha, essa igualdade? Como que a gente lê? Nós lemos assim, olha. 15 dividido por 3 é igual a 5. É dessa maneira que eu leio essa sentença que nós estamos vendo aqui, tá? É dessa maneira. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora nós vamos determinar o resultado de cada divisão que nós temos aqui. Na letra A, como que a gente lê essa conta, essa divisão? 8 dividido por 2 é igual a... Letra B, 10 dividido por 2 é igual a... Letra C, 6 dividido por 3 é igual a... E letra D, 2 dividido por 4 é igual a... Vamos lá, vamos resolver? Olha, então aqui eu tenho 8, vamos imaginar que eu tenho 8 balas. E eu quero dividir para 2 amigos, certo? Então, eu tenho aqui meus 2 amigos. E eu vou dividir as minhas 8 balas entre os 2 amigos. Então, eu vou dar uma para um, uma para o outro. Já dei 2 balas. Vou dar mais uma para um, mais uma para o outro. Já usei 4 balas. Vou dar mais uma para um, mais uma para o outro. Já usei 6 balas. Vou dar mais uma para um e mais uma para o outro. Eu já usei 8 balas, certo? Eu já distribuí minhas 8 balas para os meus 2 amigos. E quantas balas cada um recebeu? Olha lá. O primeiro amigo recebeu 1, 2, 3, 4. E o segundo amigo, 1, 2, 3, 4. Cada um recebeu 4 balas. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. 10 dividido por 2. Então, agora eu tenho 10 carrinhos e eu quero guardá-los em 2 caixas. Então, eu vou desenhar as minhas 2 caixas aqui. E agora eu vou distribuir igualmente os meus carrinhos dentro das minhas 2 caixas. Então, eu vou colocar um carrinho em uma caixa, outro carrinho em outro. Já usei 2 carrinhos. Mais um carrinho, mais outro carrinho. 4 carrinhos. Mais um carrinho numa caixa, mais um carrinho em outra caixa. Foram 6 carrinhos. Mais um carrinho em uma caixa, mais um carrinho em outra caixa. Já foram 8 carrinhos. Mais um carrinho em uma caixa, mais um carrinho em outra caixa. Pronto. 10 carrinhos. Já distribuí os 10 carrinhos nas 2 caixas. E agora eu vou ver quanto cada caixa
ficou, né? Com quantos carrinhos cada caixa ficou. Então, vamos conferir? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, distribuímos os 10 carrinhos nas duas caixas, cada caixa ficou com 5 carrinhos. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. E se eu fizer a operação inversa, se eu multiplicar 5 vezes 2, quanto que dá? Se eu usar o 5 duas vezes, eu tenho 10. Vocês estão vendo? Se eu fizer a operação inversa aqui, ó, 4 vezes 2, usei duas vezes o 4, quanto que dá? 8. Percebem? Então, eu consigo fazer na minha cabeça, quando a gente pega o jeito da conta, a gente consegue já bater o olho e aí a gente já consegue ou já fazer a divisão rapidinho, porque a gente já acostumou como é que faz, ou a gente faz o inverso, que é a multiplicação, e já consegue também determinar qual é o resultado, tá? Vamos fazer mais uma vez para treinar um pouquinho mais, então? 6 dividido por 3. Então, agora eu tenho 6 bolinhas e preciso colocá-las em 3 cestos, ok? Então, eu vou colocar meus 3 cestos aqui e vou distribuir minhas bolinhas. Então, eu vou pôr uma bolinha no primeiro cesto, outra bolinha no segundo e outra no terceiro. Já usei 3 bolinhas. Vou colocar mais uma no primeiro cesto, mais uma no segundo e mais uma no terceiro. Já usei as 6 bolinhas que eu tinha. Já organizei, já separei cada um no seu cesto, né? E aí, quantas bolinhas ficaram em cada cesto? 2, né? Então, aqui significa que 6 dividido por 3 é igual a 2. E se eu fizer a operação inversa? Se eu usar 3 vezes o número 2, 2, 4, 6. Deu o resultado que eu esperava, né? Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Tudo bem até aqui? Agora, olha só. Olha só. Eu tenho 2 e preciso dividir igualmente entre 4 pessoas. Eu tenho 2 pirulitos e eu preciso dividir igualmente entre 4 pessoas. É possível fazer essa situação aí? Eu consigo resolver? Vamos desenhar? Então, eu tenho 2 pirulitos para 4 pessoas. Olha lá. Eu tenho 4 pessoas aqui. Eu vou dar um pirulito para uma, um pirulito para outra. E aí, acabou meu pirulito. Eu consigo dividir? Não consigo. Essa divisão é impossível de ser feita nesse momento, né? Então, eu poderia fazer 4 dividido por 2. Aí daria certo, né? Por quê? Porque aí eu teria 2 pessoas, no caso, né? E eu teria 4 pirulitos. Eu ia dar um para um para o outro. Um para um para o outro. Aí tudo bem. 4 dividido por 2 daria 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Aí, ok. Mas 2 dividido por 4 não dá para a gente fazer isso, tá? Então, essa letra D a gente não vai resolver, porque ela não tem como resolver. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada por assistirem e eu espero vocês na aula de amanhã. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.